Olá pessoal, a AP de Matemática do segundo bimestre, ela traz 4 questões que a gente precisa considerar, não foram consideradas nas nossas videoaulas, tá bom? Aqui, por exemplo, olha, eu tenho essa questão aqui, que é, aqui olha, essa nossa questão aqui, no caderno de provas, ela é a questão de número 7, tá? Essa aqui é a questão de número 7 e ela traz o seguinte, olha, ela pede a expressão disso aqui, tá? A expressão é que melhor define essa situação aqui, tá? É uma situação onde no enunciado diz que tem uma área quadrada, tá? E o quadrado, para se obter a área, a gente faz lado vezes lado, ou seja, a fórmula é lado ao quadrado, tá? Nesse caso, o lado é definido por x, então nós teríamos, para definir originalmente essa área inteira, a expressão seria x quadrado. Acontece que de cada lado foram tirados 3 centímetros aqui na nossa lateral esquerda, à direita, né? E foi tirado também 3 centímetros na base. Ou seja, agora eu tenho então não apenas x vezes x para obter a área, né? A expressão da área. Eu tenho agora x menos 3, olha aqui, ó, x menos 3 centímetros, né? Que multiplica x menos 3 centímetros também. Então, olha, nós temos uma forma fatorada x menos 3 vezes x menos 3, tá? E para isso nós devemos aplicar, para obter a solução, então, nós devemos aplicar, nesse caso, a propriedade distributiva na multiplicação, tá ok? Dessas duas situações, tá? Então, eu já adiantei aqui, olha, o x vezes x, tá? Nós vamos usar o x aqui, o primeiro elemento, para multiplicar os dois elementos do outro conjunto. E depois o segundo elemento para multiplicar também os dois, tá? Propriedade distributiva. Olha aqui, x vezes o x do outro lado. X vezes x é x quadrado. Já está aqui. Na sequência, x vezes o menos 3. Isso é menos 3x. Ok. Agora, eu tenho o segundo termo, tá? Vamos dar um espaçamento aqui. Eu tenho meu segundo termo e vou fazer a mesma propriedade distributiva. 3 vezes x. Isso é 3x. E olha, menos e mais. Na multiplicação, menos com mais é menos. Menos 3x. E agora, o segundo termo multiplicará o segundo termo do outro lado. Eu tenho 3 vezes 3. Eu tenho 9. Na multiplicação, menos com menos é mais. Então, eu tenho mais 9. Tá? E aqui na linha de baixo, nós vamos concluir a expressão. Por quê? Ela não está definida ainda na forma pedida, que é a forma ax quadrado bx mais c. Tá? Porque nós temos dois termos aqui que podem ser unidos, tá? Nós temos uma soma de negativos. Então, nós teremos aqui o x quadrado, já descemos com ele aqui, e nós temos menos 3x, ou seja, nós temos, na verdade, menos 6x e mais 9. Perfeito. Essa é a expressão, tá? Essa é a expressão matemática que define essa nova situação, né, na obtenção dessa área, né, que foi pedida. Tá ok? Vamos circular aqui, tá? Essa é a expressão, tá ok? Perfeito. Agora, o que temos aqui é a questão que na apostila ela aparece para nós como a questão de número 16, tá? É essa questão aqui. E, sinceramente, olha, é uma questão que a gente pode considerar o seguinte. Olha aqui. Vou negritar aqui, deixar essa nossa resposta aqui, está definida, tá? E eu vou fazer o seguinte aqui, olha, nós vamos aqui, tal como o exercício lá, ele também deu como, digamos, sugestão, né, alguns números como sendo a possibilidade de o valor de x estar entre as alternativas. Eu vou colocar aqui também, tá? É como se eu tivesse aqui, olha, a alternativa é 1
vale 2, 3, vale 4, tá? Como se nós tivéssemos aqui, olha, alternativas A, B, C, D. O A vale 1, B vale 2, C vale 3 e D vale 4. Qual dessas alternativas você vai indicar que o X vale? Ele vale 1, ele vale 2, vale 3 ou vale 4? Nesse caso, sinceramente, olha, o que podemos fazer de forma mais simples, tá? É uma situação tão simples que nós podemos pegar os números que estão aqui como sugestões e colocarmos no lugar do x, fazendo a operação, tá? Para encontrarmos o valor. É muito mais simples fazer isso, porque é óbvio até, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, olha, a alternativa está perguntando, será que o valor de x que torna essa sentença verdadeira, olha, e nós temos aqui um retângulo, né? E a base vezes a altura nos dará a área quadrada. A área quadrada é 24, ou seja, x vezes x mais 5 vai dar a nossa área. Então, quanto deve valer o x para que nós tenhamos 24 como sendo a área quadrada? Bom, aqui dá algumas sugestões. Eu vou simplesmente pegar essas sugestões e aplicar na minha expressão que tenho aqui, ok? Então, vamos lá, vamos usar o 1. 1 no lugar do x. Então eu teria 1 aqui e teria 6 aqui, correto? Olha, 1 mais 5, 6. Vamos usar a fórmula da multiplicação então? Base vezes altura. Se aqui vale 1 e aqui vale 6, 1 vezes 6 é 6. Não é 24, então não é 1. E o 2? Ok. Se aqui vale 2, o x vale 2, então eu tenho 2 aqui e tenho 7 aqui. E 2 vezes 7 é 14. Não é 24. Vamos tentar o 3. 3 no lugar do x. Aqui vale, portanto, 3 e aqui vale 8. 3 vezes 8, 24. Portanto, essa é a nossa alternativa correta para essa questão. Simples assim, não precisa fazer de outro jeito, tá ok? A questão seguinte que nós vamos abordar aqui são as questões que na apostila está numerada como as questões 1 e 2. Essa aqui é a questão 1, tá? Que é a questão 1. E aqui envolve princípios, envolve noção de potenciação, tá? E também de fração, conteúdos que na verdade foram aplicados em anos anteriores, não é do nono ano, tá? Então aqui eu vou dizer aqui o que foi feito até aqui, porque a gente consegue ter uma noção, senão o vídeo ficaria muito longo também, a explicação também, tá? Então olha aqui, ó. Eu tenho 25 elevado a uma potência fracionária, menos 16 também elevado a uma potência fracionária, tá? E o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso reduzir essas bases para que eu consiga fazer chegar a um valor, a um número real a respeito disso aqui, tá? A um número absoluto a respeito dessas potências, tá? E dá para fazer isso? Dá, eu tenho que usar todos os artifícios possíveis, tá? Eu vou fazer uma manipulação aqui. Olha só, eu vou mexer com essas bases, tá? Eu vou reduzir essas bases ao máximo possível. Por exemplo, 25 na base. Dá para reduzir? Dá. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, olha o que eu fiz aqui, ó, com 25. Eu transformei 25 em 5 ao quadrado. Tá? Isso foi muito conveniente para mim e nós vamos ver agora. Eu vou até destacar ele aqui, tá? Isso, foi isso que eu fiz, tá? E o 16, dá para reduzir a base? Também dá. 16, na menor base que eu puder, é 2. E 16 é 2 elevado à quarta. Maravilha. Porém, eu não posso esquecer que a nova potência deve multiplicar a potência já existente. Multiplicação de potência é a regra, tá ok? Então, eu obtive 5 ao quadrado. Então, o quadrado, o expoente quadrado, deve multiplicar o 2 terços, que era a potência já existente. Assim como 2 elevado à quarta. O 4 deve multiplicar a potência existente, que era de 1 quarto. Ou seja, multiplicação de fração, tá? Então, 2 vezes 3 meios. 2 vezes 3 é 6. Olha aqui. 5 elevado a 6 no numerador. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho o 1, embaixo do 2. Por quê? Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então eu imagino que eu tenho o 1 aqui, sem problema, né, para definir melhor a minha situação de multiplicação de fração. Então eu tenho 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. 6 sobre 2 é a nova fração, ok? E aqui no caso do 2 elevado a 4 vezes 1 quarto, mesma coisa, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. Então eu vou ter aqui 2 elevado a 4
quartos. Multiplicação de fração aqui, olha. Tá? E o que significa isso? 2 elevado a 6 sobre 2 é uma fração. A fração é uma divisão. É o numerador sendo dividido pelo denominador. E 6 dividido por 2 é 3. Portanto, eu tenho 5 elevado a terceira, ou ao cubo. Ok? Menos 2 elevado a... O que é isso aqui? Isso aqui é 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Então, eu tenho 2 elevado a 1. Ok? Como resultado final, eu tenho, então, 2 elevado a terceira, 5, melhor dizendo, aqui, ó, 5 elevado a terceira. É 5 que multiplica 5, que multiplica 5, ou seja, é 125. Menos 2 elevado a 1. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Portanto, isso será igual a 125 menos 2, ou seja, resultado final 123. Fechou. É isso aí, tá bom? Beleza. A próxima questão, ela está no caderno como sendo a questão 2, tá? E, novamente, regras de potenciação, tá? E o que nós temos aqui? Nós temos multiplicação com bases iguais. E, nesse caso, a regra diz, eu mantenho a base e somo os expoentes. Ou seja, pegando essa nossa situação aqui, olha, pegando essa nossa situação aqui, eu trouxe ela aqui para baixo. Olha só, eu trouxe a nossa situação para cá. Por quê? Mantenho a base, tá? Multiplicação. Eu mantenho a base e somo os expoentes, tá? Então, o que eu tenho aqui? Soma de frações. Soma de fração com a mesma base, mais um conceito. Eu mantenho a base, tá? Minhas duas bases são 3. Então, eu mantenho a base, já está aqui, olha, tá? Já está aqui a minha base, 3. Mantenho a base, somo, né? Os meus numeradores. Ou seja, eu tenho 2 e tenho 4. Eu tenho 6. Portanto, a minha fração é 6 sobre 3. Tá? O que foi feito aqui? No caso do 5, mesma coisa. Eu trouxe a situação aqui para baixo. Olha só. Aqui eu peguei olha só. Eu peguei aqui 5 que multiplica 5. Potência de mesma base. Conservo a base, é 5. E somo os meus numeradores. Tá? Nesse caso aqui, nós temos, olha só, soma de frações com mesma base. Mantenho a base, que é 5, e somo os numeradores. 2 mais 3, 5. Mantendo a base, então, olha só, eu tenho 5 na base e na soma dos numeradores, 5 também. Então, eu tenho 5 sobre 5. Tá ok? Como resultado, então, eu vou pegar essa operação e trazê-la para cá já de uma forma reduzida. Por quê? Eu tenho 4 elevado a 6 sobre 3. Isso é uma fração. E uma fração é uma divisão. O numerador sendo dividido pelo denominador. 6 dividido por 3 é 2. Portanto, eu tenho 4 ao quadrado, que soma com, olha aqui em cima, 5 elevado a 5 sobre 5. Olha, é uma fração. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Então, na verdade, eu tenho 5 elevado a 1. Como resultado final, então, para essa operação, eu vou ter 4 ao quadrado é 16. É 4 vezes 4. Mais 5 elevado a 1 é 5. Não muda nada. Tá ok? Vou trocar aqui, coloquei sinal errado aqui. Mais, ok? Então, como resposta final aqui, nós teremos 16 mais 5. 16 mais 5 é igual a 21. É a resposta final desse exercício. Tá ok? É isso aí.